Olá, vamos resolver os exercícios de aula da aula 35, página 437. Exercício 1. O exercício da FUVEST, na associação de resistores da figura, os valores da corrente e da resistência IR são, então ele quer quanto vale essa corrente e essa resistência. Aí quem lembra aqui das características da associação em paralelo, dá para fazer de cabeça, né? Sem conta. Mas eu vou fazer demonstrando, considerando os alunos que têm uma dificuldade maior. Então você verifica 3 resistores em paralelo. O que é igual para esses 3 resistores é a tensão U. Então se eu encontrar a tensão U em um resistor, eu posso usar a mesma tensão nos outros resistores. Aí o resistor que a gente consegue encontrar essa tensão é o resistor de cima, que eu tenho a resistência e a corrente. Então lembrando, né, primeira lei de Ohm, U vai ser igual a R vezes I. Então vai ficar U igual a 20 vezes o 4, U igual a 80 volts. Esse 80 volts é igual para todos os outros resistores. Então, olhando agora esse resistor do meio, a gente consegue achar a corrente. Ó. Vou aplicar para ele de novo o RI. Então, o U dele é 80, que é igual. O R é 10, aí eu tenho a corrente. Ó. Então, essa corrente no resistor do meio vai ser de 8 amperes. E aí, da mesma forma, analisando o resistor de baixo, a gente consegue a resistência, né? Que o que é igual é a tensão para todos, que estão em paralelo. Então, olhando esse resistor de baixo, ó, a gente também pode fazer o RI. Então, o 80, R agora é o que eu quero, e o I foi dado ali 16. Então, esse R vai ser de 5 ohms. Então, corrente 16, 8 amperes, né? Resistência 5 ohms. Fica a letra A como resposta. Vamos resolver agora o exercício 2. Considere o circuito elétrico representado na figura. Os pontos A e B estão conectados a um gerador elétrico. Então está aí o circuito. Sabendo que a corrente elétrica que passa pelo resistor A, que é essa corrente IA aqui, ó, ela é de 3 amperes. Então, se você tem a corrente, tem a resistência, tem a tensão desse resistor. Quanto vale essa corrente IC? Essa corrente IC é a soma da corrente A mais a corrente B. Corrente B é a corrente que sobe aqui, né? Que vai abastecer esse resistor de 2 ohms. Eu vou chamar de IB. Essa IC é a soma das duas. Como esses dois resistores, ó, esse e esse, estão em paralelo, o que é igual para eles é a tensão. Aqui também, para quem lembra das características do resistor em paralelo, né, dá para fazer de cabeça, mas eu vou demonstrar considerando os alunos que têm dificuldade. Então, eu vou olhar esse resistor de baixo, vou achar a tensão. A tensão é igual ao resistor de cima. Então, vou fazer para ele um RI. Então, vai ficar um U, R4 vezes o I3. Então, aqui vai dar 12 volts. 12 volts é o que ele consome. Então, de cima também vai consumir os 12 volts. Que é igual o U para os dois, né? Porque eles estão em paralelo. Então, consequentemente, eu tenho o IB agora. Então, fazendo aqui para esse resistor de cima. Então, vamos lá. Vou fazer de novo o RI para ele. U é 12. O R dele é 2. Aí eu tenho o IB ali, ó. Então, esse IB vai ser de 6 amperes. Mas dá para fazer de cabeça, né? Se lembrar das aulas.
Aí, analisando o IC, que é o que ele deseja, ó, o IC é a soma dos dois Is, né? Então, vai ficar IC, vai ficar IA mais IB. Então, esse IC aqui, ó, vai ser de 3 mais 6, que vai ficar igual a 9 amperes. Então, resposta 9 amperes, letra E. Vamos resolver agora o exercício 3 da Unicamp. A DDP é proporcional à corrente em um trecho de um circuito elétrico resistivo com constante de proporcionalidade dada pela resistência equivalente no trecho do circuito. Além disso, no caso de resistores expostos em série, a resistência equivalente é dada pela soma das resistências. A corrente elétrica no trecho B do circuito é 3 vezes maior que a da corrente no trecho A. Então, o que ele me deu aqui, ó, foi a relação entre a corrente A e a corrente B. Aí ele falou, ó, que a corrente B é igual a 3 vezes a corrente A. Mais uma vez, se você lembrar da aula, você consegue fazer de cabeça, mas eu vou considerar, né, vou demonstrar considerando os alunos que têm dificuldade. Nesse caso, você poderia chutar números. Então, por exemplo, se a corrente A é igual a 1 ampere, corrente B vai ser igual a 3, isso que ele falou. Então, você pode chutar qualquer valor, e aí obrigatoriamente tem que seguir a relação 3 vezes. Então aqui, ó, a gente consegue ter a resistência B, que é o que ele está pedindo, ó, a partir dessas relações, né? Outra forma de fazer é analisando a DDP de 12 volts. Se você olhar ali, ó, essa DDP, ó, é de 12 volts. Isso quer dizer que esse resistor fica sujeito aos 12 volts. Afinal, ele está em paralelo com a fonte. Aí, dessa forma, analisando dessa forma, você iria calcular o real valor da corrente A e da corrente B. Então, você tem várias formas aí de resolução. Então, vou fazer dessa última que eu falei agora. Então, vamos analisar esse resistor aqui, ó. Esse resistor, ele está em paralelo com 12 volts, ó. Então, quer dizer que ele vai receber esses 12 volts. Aí, se eu tenho resistência, tensão, eu tenho a corrente, que é a corrente que o abastece, que é o IA. Então, para ele aqui, ó, né, vamos analisar esse resistor, ó. Vamos fazer o RI. O que ele recebe é o 12, o R é o 24, aí você tem a corrente, ó. Então, a corrente A, que é a corrente que vai abastecê-lo ali, ó, de meio ampere, né? Então, você sabe que essa corrente aqui é de meio ampere. Corrente B 3 vezes. 3 vezes, então a corrente B fica de 1,5. Aí a corrente B é a corrente que abastece os dois resistores, ó, né? Que é 3 vezes, aí fica 1,5. Agora eu vou analisar esse trecho aqui, ó. Esse trecho, todo ele também fica em paralelo com a fonte. Então, todo esse trecho vai receber os 12 volts, ó. Então, aí, se a gente tem 12 volts para todo o trecho, a gente consegue saber quantos volts sobra para o RB. Ou outra forma, ó, eu vou analisar só esse trecho agora e achar o resistor equivalente. Nesse trecho, o resistor equivalente é a soma das resistências. Então, vou fazer assim, ó, R equivalente, U por I, que nesse caso é o IB. O R equivalente nesse trecho é a soma das duas resistências. Então, vai ficar 6 mais RB2, que é o que ele está pedindo, porque está em série. Igual o total que os dois consomem, que é o 12 volts, que está tudo em paralelo com a fonte, por IB, que é 1,5.
Acabou o exercício, percebeu? Ó? Então vai ficar 12 por 1,5, isso vai dar 8, ó. Então isso aqui vai ficar 6 mais RB2 igual a 8. 8 menos 6. Então vai ficar RB2 igual a 2 ohms. Ficando aí como resposta a letra A. Vamos resolver a questão 4. O circuito eletrônico utilizado pelos alunos da FATEC possui resistores medidos em ohms e uma DDP de 12 volts entre os pontos A e B. Aqui você tem, né, a associação dada na figura. Aqui ao lado eu desenhei uma associação equivalente, é a mesma coisa. Se você reparar, ó, entre os pontos A e B é como se eu tivesse a fonte de tensão de 12 volts. Aí você vai ter esses dois resistores de 12, deixa eu mudar a cor para destacar, ó. Esses dois resistores de 12, ó, como se fossem esses dois. Esses três resistores de 8, como se fossem esses três. A ligação é a mesma. E aqui nos pontos A e B eu tenho uma fonte de 12 volts. A mesma coisa na parte de baixo. Esses dois resistores de 12, como se fossem esses dois. E esses 3 de 8, como se fossem esses 3. O desenho é o mesmo, né? São equivalentes. E aí ele quer a corrente total do circuito. Corrente total é a corrente que sai do gerador. Então eu vou resolver por resistor equivalente. Tá? Imagina a corrente total que está saindo aqui. Ó. Então se eu achar a resistência equivalente do circuito, eu vou ter a tensão total que é de 12, aí eu tenho a corrente total. Aí como é que eu vou achar a resistência equivalente? Eu vou considerar esses três aqui, ó, em série, esses dois em série, esses dois em série e esses três em série. E colocar resistores no lugar. Então, como são 3 de 8 em série, aqui equivale a 24 ohms. 2 de 12 em série, 24 ohms. E a mesma coisa aqui, ó, 24 e 24. Então eu acabo ficando com 4 resistores de 24 em paralelo. Vai ficar tudo em paralelo, né? Então aí a resistência equivalente de todo o circuito, eu pego o valor de 1 e divido pelo número de resistores em paralelo com o mesmo valor. Então, a resistência equivalente de todo o circuito é de 6 ohms. Aí eu posso usar, né, R equivalente RU por I, né, ou U igual a RI. Aí eu estou usando os valores totais equivalentes. O U total é 12. O R total deu 6, aí eu tenho a corrente total. E aí essa corrente total vai dar de 2 amperes. Vocês podem ter outras formas de resolução, tá? Geralmente esse circuito você tem mais de uma forma de resolução. Aí fica a letra E como resposta. Legal? Um abraço, até as próximas aulas.